Olá, bom dia Merinha, bom dia com muita alegria. Muito bom, mais uma semana, estamos juntas aqui. Vamos falar de verdades profundas essa semana. Bom dia, Érica. Essa semana vamos falar de coisas bem profundas mesmo, pedir licença a Deus para tocar em assuntos muito sérios, muito profundos e de certa forma até um certo tabu, né? Vamos falar inclusive sobre dinheiro, né? Sobre dinheiro e sobre salvação, sobre Deus, né? Bom dia, Nadi. E nessas verdades profundas nós vamos... Bom dia, Sejane. Nessas verdades profundas nós vamos falar, nós vamos pegar como base Mateus 6. Bom dia, João, seja bem-vindo. Mateus 6, e começa já com uma... Bom dia, Adri. Começa já com uma passagem, né, com um versículo muito polêmico que fala que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E esse versículo, bom dia, Jairo, ele tem servido de base para oprimir o povo de Deus. Essa é a verdade, né? Para oprimir, para aumentar a culpa do povo de Deus, né? Então vamos falar realmente de coisas bem profundas. Eu sugiro que dentro do seu tempo que você medite, né? Mas Mateus 6, de 24 a 34, depois no seu tempo de oração, no seu tempo de quarto, né? Mas peça a Deus para você ver o que você nunca viu, porque foi assim que eu fiquei. Eu tô desde 25, tá demarcado na minha Bíblia, 25 de julho, que Deus começou a falar comigo em Mateus 6, e eu fiquei literalmente 30 dias sem pensar em outra coisa. Eu fiquei de 25 do 7 até 25 do 8, tá até marcado na minha Bíblia mesmo, que eu fiquei enlouquecida. Eu falava, Deus me mostra, Espírito Santo, abre essa janela, abre esse entendimento, né? Me mostra a verdade. Eu não quero a verdade que me deram, eu não quero as informações que me deram. Eu quero a sua verdade, eu quero a sua revelação, o rema. Eu quero o rema aqui agora nessa passagem, né? E Deus foi realmente ministrando no meu coração, e eu vi coisas que em uma vida inteira, frequentando lugares e tudo, eu não tinha visto ainda, né? Ju, seja bem-vindo, Carol. Então vamos lá, nós vamos trabalhar a semana Mateus 6, 24 a 34, mas hoje nós vamos começar pelo fim, porque o fim é melhor que o começo. Bom dia, Polly, seja bem-vinda. Então nós vamos começar em Mateus 6, 33 e 34, então vamos lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Bom dia. Então nós começamos pelo final, né? Onde explica todo o restante. Então vamos começar do final para o início, né? E por que o final? Porque nós precisamos primeiro, isso é um chamado muito forte que eu faço para você, porque eu tenho vivido isso e eu vejo a importância, e eu chamo você para realmente entender, mas não entender com a nossa cabeça, né? Mas com o nosso coração, com a nossa alma, no espírito, entender o que é o reino de Deus e o que é a sua justiça, o que é o reino, o que é a sua justiça. Se nós entendemos isso, nós vamos entender por que nós vivemos tantos anos em ansiedade. Eu tenho falado com vocês, já dei meu depoimento aqui, né, meu testemunho, e eu vivi durante anos, décadas, eu vivi no mundo da ansiedade. Se você sofre com ansiedade hoje, eu sei exatamente o que você está passando. Eu tive distúrbio da ansiedade. É quando a ansiedade ela passa da medida. Todos nós, em certa medida, temos um pouco de ansiedade. Só que se ela passa da medida, ela vira uma patologia, né? Aí já é uma doença onde você não tem mais controle. Você começa a ficar ansiosa por tudo. Coisas que têm lógica e coisas que não têm lógica também. Então a ansiedade é aquele disparo no coração, né? Que quando nós temos um pico de ansiedade, nós temos também uma descarga de adrenalina. E é onde o coração acelera, às vezes até fica um pouco ofegante, com a preocupação de alguma coisa que está por acontecer. A ansiedade tem muitos níveis diferentes, e eu sofri esse nível máximo aí, e não foi um ano, não foi agora na pandemia, foi uma vida inteira, né? E aí eu fui entender por que eu sofri tantos anos, porque me faltava revelação do que é o reino e a sua justiça. Se eu tivesse entendido só isso, eu não teria vivido nenhum dia na minha vida com ansiedade. E é essa verdade que eu quero trazer para nós aqui, mas não a verdade minha, né, mas a verdade revelada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu peço que vocês meditem
em Mateus 6, 24 a 34, nós estamos com 33 e 34 hoje, mas medita em tudo para que Deus revele, ministre o seu coração, assim como Ele ministrou ao meu coração. E eu vou colocando alguns pontos aqui no Thanks God dessa semana para que a gente vai se ajudando nisso, né? E se você tiver algum insight, alguma luz, algum putz, me conta depois, porque a sua revelação, ela reforça a minha revelação e assim nós vamos nos fortalecendo em Deus, né? Então, o que é o reino? Né? Essa é um conceito muito importante, uma revelação muito importante. O que é o reino? Porque o que foi ensinado para nós na maioria dos lugares onde nós andamos por aí, né, buscando a espiritualidade? A maioria das vezes explicaram para nós que o reino é alguma coisa que está para depois, que nós vamos viver um dia se a gente for bem bonzinho, né? Pelo menos foi isso que eu aprendi na onde eu estava, né? Que se eu for bem boazinha, se Deus não colocar anotações demais, porque Deus é aquele Deus poderoso e malvado e fogo consumidor só, né? Ele é fogo consumidor, mas ele não é só isso, né? E ele fica anotando todos os erros que eu cometi, e se eu tiver uns erros suficiente, eu posso um dia ter acesso ao reino, né? E isso traz para nós um peso de condenação tão grande que é impossível você desejar o reino sabendo primeiro que você não é digno e sabendo também que não é para agora. E isso é um engano satânico, né? Isso não é o reino, isso não é o reino. Isso é confusão, isso é ação do inimigo para nos afastar do reino. Então o reino de Deus é para agora. Há 2000 anos atrás Jesus falou, é chegado o reino. E como que é chegado o reino se o reino é para depois que eu morrer, né? Tem muita coisa boa, tá? Nós não tem que ter pressa para morrer não, mas tem muita coisa boa depois da morte. Nós estamos aqui só num caminho, um período só que nós estamos aqui. Tem muita coisa boa quando a gente volta para a casa do Pai, mas o reino começa agora. O reino é estabelecido neste tempo e nesta terra. E nós estamos aqui para tocar, para viver, para experimentar o reino de Deus que já é chegado. Então, quando nós entendemos isso, nós trazemos primeiro alívio para o nosso coração. E outra coisa também, o reino não é por merecimento. Todas as parábolas que nós temos, que Jesus contou por parábolas, as parábolas, ela mostra o reino. Qual é o objetivo das parábolas? Colocar a verdade do reino para aquelas pessoas daquela época e para nós hoje. Então, todas as comparações é para a gente entender o que é o reino. E uma das parábolas que até falamos na semana passada, foi semana passada ou retrasada, foi a parábola do grão de mostarda. Então, uma das coisas que eu tenho batido muito aqui, né, no Thanks God, é a questão de viver o máximo, de ver a plenitude, de ver a potencialidade, né, o mundo das infinitas possibilidades, né, chame como você quiser, mas isso aí é do reino. Isso é o reino. O comparado aqui ao grão de mostarda. O grão de mostarda, que é a menor da semente, quantas vezes mais ele vira quando vira uma árvore? Então tem como falar quantas vezes uma árvore é maior do que a sua própria semente no grão de mostarda? Não. É porque isso é o poder da exponencialidade. Isso é o reino. Então uma das coisas, né, que mais mostra para nós o que é o reino de Deus é saber que nós acessamos o mundo das infinitas possibilidades. Nós acessamos a plenitude. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa abundância, essa plenitude, isso é o reino de Deus que começa aqui na terra. Né? A gente sabe, cada vez a gente vai sabendo mais, né? Vai aumentando a nossa consciência, que depois, o porvir, o final, depois que Jesus terminar essa fase aqui conosco, vai ser muito, muito, muito melhor. Mas não é lá, é cá. É hoje, é aqui que nós vivemos o melhor de Deus. E uma das coisas que mais nos afasta do reino de Deus, e nós vamos falar mais sobre isso essa semana, vou só dar uma pincelada agora, são as preocupações com as contas a pagar, com as nossas obrigações. Então olha só que coisa louca, né? O inimigo que não quer que a gente descubra o que é o reino de Deus e o que é a sua justiça, vou falar agora sobre a justiça, ele coloca para nós o tempo todo as preocupações, mas com uma capa muito bonita, porque assim, eu sou responsável, eu pago as minhas contas, eu sustento a minha casa. Então, com essa capa bonita de responsabilidade, ele nos tira do reino com as preocupações. E isso fica muito claro em Mateus 6, 24 a 34. Né? Então, de um lado, Jesus fala, né, que isso aqui, Jesus está falando com os discípulos. Não preocupa com isso, não fica nisso, não se angustie, não fique nessa ansiedade, não faça isso, não faça, mas
buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, porque tudo isso vai vir. Mas onde é que nós ficamos? Nós ficamos na angústia, nós ficamos na ansiedade, nós ficamos preocupados o que vamos comer, o que vamos vestir, como eu vou pagar minha conta, como é que eu pagar a luz, como é que eu pago aluguel, eu fico nisso aqui, e aí eu fico longe então do reino de Deus. E o reino de Deus é o melhor de Deus agora. E eu fico com medo de soltar isso aqui, que são as minhas preocupações. E quanto mais eu me agarro nas minhas preocupações, nas minhas responsabilidades de mulher séria e responsável que eu sou, e você também homem sério e responsável, quanto mais nós agarramos isso aqui, mais vai ficando longe de nós o reino de Deus e a sua justiça. Tá, André, e o que é a sua justiça, né? Porque que acontece? Talvez você não tenha passado as experiências que eu passei, mas frequentando algumas religiões, né, principalmente a principal, que eu fiquei durante 40 anos, né, que foi o que fez a base disso tudo, que teve muita bênção, que me aproximou de Deus, mas ao mesmo tempo me afastou da bondade de Deus, porque eu tinha medo o tempo todo de Deus, eu tinha medo do julgamento de Deus, eu tinha medo do jeito que Ele me olhava, eu não me achava digna, e hoje eu descobri que eu não sou mesmo. Não sou digna, não sou santa, não sou nada disso, mas hora nenhuma Deus me pediu isso. Onde é que Deus pediu isso? Para que eu não errasse, que eu não pecasse, sendo que Ele falou que dos meus pecados Ele não guarda nem lembrança. É muito louco isso aí, né? Então o que acontece? Quando nós pensamos no reino de Deus e na sua justiça, todo o resto nos é acrescentado. Mas o contrário também é verdade. Eu me agarro no resto, né? Todo o resto vos será acrescentado. Eu me agarro no resto. Eu me agarro nas minhas preocupações, nas minhas obrigações. E a última coisa que eu lembro na minha vida, na minha correria, na minha loucura de pagar as minhas contas, a última coisa que eu lembro é do reino de Deus e a sua justiça. André, e o que é então a justiça de Deus, né? Falei do reino um pouco aqui, mas e a justiça? A justiça é para quem é o reino? Essa é a justiça. Para quem é o reino? Fiquei muito tempo perguntando para Deus, Deus me fala, o que é a sua justiça? O que é sair por aí, né, com a espada na mão, fazendo justiça? Não, você foca na justiça de Deus. Quando você foca em trazer os filhos de volta para o reino. Vou repetir porque é muito poderoso isso. Você foca na justiça quando você foca em trazer os filhos para o reino. O reino de Deus é tudo, é a plenitude, é a exponencialidade, é o melhor de Deus nessa terra. E para quem é o reino de Deus? O reino de Deus é para os filhos de Deus. E aí você me pergunta, André, e quem são os filhos? Tem uma passagem muito linda, posso sugerir para vocês também meditarem depois, Romanos 8,14, que ele fala o seguinte, ali é Paulo falando, né? Romanos 8, 14 até 17. E ele fala o seguinte, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, é para você todas as promessas do reino, tudo aquilo que fala as parábolas. E quando cai essa ficha, gente, é uma revelação. Quando cai isso para nós, tudo muda. Porque o tempo todo eu lia as parábolas com um pouco de medo, com receio, porque parecia tão tipo Deus vingador, parecia tanto que eu ia me ferrar, porque eu não era essa pessoa, né? A pessoa certa para herdar, para estar na festa, né? Para ser convidada. Eu sempre tinha medo de ser a parte má da história, né? E de repente eu entendo que eu sou filha. E o filho, ele é aceito na festa, como a história do filho pródigo, ele é aceito não é porque ele é o cara, não é porque ele é bom, é só porque ele é filho. Então o reino de Deus é para os filhos, bom dia, só porque ele é filho. Só porque ele é filho. E isso nem o irmão mais velho conseguiu entender. Porque o irmão mais velho pensava que quem tinha direito de ficar junto com o pai, tinha direito ao reino de Deus, era quem se comportava direitinho. O filho mais velho pensava isso. E ele se revoltou e não quis nem participar da festa. Mas o pai, que é colocado ali como Deus, né, é a figura de Deus, o pai mostra que não é para os que se comportam direitinho, é para os filhos. Então se eu sou filha, se você é filha, é para nós o reino de Deus. Mas eu queria te perguntar, quantas pessoas estão lá fora sem saber dessa verdade? Quantas pessoas estão longe do reino de Deus se achando condenado porque teve uma educação muito reprimida, muito condenatória, muito errada, na verdade, longe da palavra de Deus. E o pior de tudo, quando nós somos educados dessa forma, é com a palavra de Deus. Quem nos educou errado pegou a palavra de Deus, falou em nome de Deus e nos colocou longe de Deus.
Então o meu trabalho, o seu trabalho é alcançar o reino. E a sua justiça, focar nisso, focar o quê? Focar de viver o reino. Eu vivo o reino, mas eu trago pessoas. E como é que eu trago? Eu vou ter que virar uma pastora, um pastor? Não! Eu tenho que testemunhar, Quando eu vivo no reino, eu testemunho o reino e eu atraio todas as pessoas para vir também para a festa. Então eu não tenho que ser nada, eu posso ser também, eu posso ser o que eu quiser também, eu posso ser pastora, eu posso ser o que quiser, né? Mas até falando, eu não sou pastora, tá, gente? Eu sou só uma pessoa que gosta de falar das coisas de Deus. Já me perguntaram se sou pastora, não sou pastora e nem tenho pretensão de ser. Respeito, admiro, né? Tenho filhas aí no ministério, mas eu particularmente, eu sou só uma pessoa que entendeu algumas coisas, que teve revelação de algumas coisas, que viveu presa na escravidão, longe do amor, do poder, da vontade, do reino, anos da minha vida. E hoje eu tô aqui só para falar que as pessoas não podem mais ficar longe. E para isso basta ser filho, não tem que ser muita coisa não, é só ser filho. Na palavra de Deus, em Romanos 8, completa falando o seguinte, que Deus nos deu o espírito de adoção. Então não é porque você é bonito, não é porque você é top, não é por nada disso não, é só porque Deus me deu o espírito de adoção. E quando eu recebo o espírito de adoção, eu falo, Abba, Pai. Eu reconheço que Deus é meu Pai. Quem me revela isso é o Espírito Santo de Deus. Então, se você ainda vive como filho do escravo, vive como filho do agregado, você entende na cabeça que você é filho, mas você não vive como filho, você não sente ainda que você merece as coisas do reino, a bondade, o amor, o poder, a plenitude do reino. Se você sente que você não merece ainda, tá aqui o segredo. O segredo é pedir o Espírito Santo de Deus, é Ele que revela quem você é. Romanos 8,14, né? O Espírito te dá testemunho de quem você é. Não é porque nós somos inteligentes e nem bons, é porque o Espírito revela dentro de nós quem nós somos. Nós somos filhos. E essa passagem que fala que eu amo, né? Se filhos, herdeiros. Nós somos filhos. Quem revela essa verdade? O Espírito Santo me revela. E se eu sou filha, eu sou o quê? Herdeira. Herdeira de tudo que está aí, da plenitude, da exponencialidade. Então quem atinge a exponencialidade nessa terra, quem multiplica e exponencializa e faz isso e domina sobre essa terra, não são os inteligentes, na verdade são os que têm revelação de que tudo que tem nessa terra, tudo que é bom e que está nessa terra é meu. Por que é meu? Porque eu sou filho. E quem me contou isso? O Espírito Santo, que me deu esse espírito de adoção, me mostrando que sou filha, e se filha, herdeira. E se eu sou herdeira, estou longe ainda da vontade boa, perfeita e agradável de Deus, eu tenho que pedir quem? O Espírito Santo de Deus, que corrija isso dentro de mim. Como é que eu corrijo? Né? Não é com penitência, né? Deus já falou, Jesus falou, eu quero o amor e não o sacrifício. Então eu já errei demais, vou de joelho não sei pra onde. Não, ele não quer o sacrifício, ele quer o amor, a obediência, relacionamento. Isso que ele quer conosco, relacionamento amoroso, porque nós somos filhos. E se nós não estamos vivendo ainda nessa sintonia, nós podemos sim pedir hoje o Espírito Santo de Deus que nos dê revelação. Por isso que eu peço vocês que façam meditação nessas duas passagens, né? Romanos 8, 14, 17 e Mateus 6, de 24 a 34, e peça revelação. Não é entender, talvez você já tenha entendido, mas se você não está vivendo, está faltando revelação. E quem revela é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é tão interessante que o Espírito Santo é comparado ao óleo, né? Por que é o óleo? Vocês já perceberam, não sei se já derramaram algum óleo alguma vez, o óleo você não consegue segurar. Quando derrama o óleo vai entrando em tudo quanto é cantinho assim, não tem como você controlar o óleo ele entra, né? Então é isso que o Espírito Santo faz dentro de nós, ele entra e vai quebrando todos os nossos bloqueios, vai quebrando todos os nossos enganos, que são muitos que estão dentro de nós, e ele vai quebrando isso, para quê? Só porque ele quer nos levar para o reino. E o que é o reino? O reino não é a morte agora não. O reino é toda a bondade de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus aqui nesse tempo. É um casamento maravilhoso, são filhos maravilhosos, é saúde maravilhosa, é dinheiro maravilhoso, é prosperidade maravilhosa, é inteligência, é dar um conselho que nem você sabe de onde que veio. Sabe assim, quando a pessoa te pergunta e você fala, pum, e você fala, meu Deus, como é que eu falei isso, né? Não foi você, o Espírito Santo, é porque você está na fluidez ali do Espírito Santo, você está no reino, no mundo espiritual. Então quando você vive a completude de todas as coisas, é o reino.
Buscai o reino de Deus primeiro e a sua justiça, e todas as coisas virão por acréscimo. Então nós vamos fazer um ajuste nesses dias. Nós vamos sair das preocupações de pagar as contas e de ser pessoas honestas que dão conta do recado, para simplesmente focar no reino e na sua justiça. Obrigada pela sua companhia, vai ser uma bênção essa semana. Obrigada por ficar comigo, e amanhã nós vamos falar mais sobre como buscar o reino, como viver a sua justiça e como afastar cada vez mais desse engano, das preocupações e da ansiedade. Deus abençoe sua vida. Thanks God, every day. De amanhã, se Deus quiser, estamos juntos aqui.